Pessoal, boa noite. Vamos para mais uma aula então de programação em C. Eu tenho publicado lá no Classroom de vocês o exercício novo de Loop for e o material de Loop for. O exercício, esse aqui, ele é muito parecido com o outro exercício que a gente viu na semana anterior. Ó, esse aqui foi o exercício da semana anterior, que pede para exibir na tela uma contagem usando loop while. Dessa vez, eu quero fazer a mesma coisa, só que usando loop for. Então, o primeiro exercício é muito similar. O segundo exercício também é muito similar. O terceiro exercício é algo novo. E o último é muito similar ao da semana anterior. Também. Então, para o exercício 4, que é basicamente idêntico ao da semana anterior, a única coisa que vai mudar é que, enquanto que antes a gente estava fazendo o exercício com loops while e no final colocar um menu que junta tudo, dessa vez a gente vai fazer um exercício com loops for e no final criar um menu que junta tudo. Então a técnica utilizada vai ser exatamente a mesma, só vai mudar realmente o miolo, o conteúdo em si que vai ser executado cada vez que você fazer uma escolha. É idêntico. Então esse exercício, se alguém tiver com alguma dificuldade, assiste a videoaula que eu passei antes para fazer ele, porque é igual. Já os exercícios 1, 2 e 3, eu vou ensinar agora a utilizar o loop for e com isso aprender a resolvê-los. Como de costume, eu não vou dar a resposta, mas sim vou apresentar um exercício parecido para entender o conceito. Portanto, para fazer esses exercícios, considerem os materiais anteriores e, principalmente, o novo material que está publicado junto com o formulário aqui, material de loop for. O loop for, ele faz repetições, de uma forma bem parecida com o loop while, que a gente já viu antes, só que ele tem uma estrutura um pouco diferente. Em alguns casos ele é mais sucinto. Olha só. Ele é um loop onde o argumento são 3 expressões. ESP1, ESP2, ESP3. E você pode executar um ou mais comandos com base nesses argumentos. Expressão 1, a primeira aqui que está no primeiro item dentro do parêntese, antes do ponto e vírgula, é uma expressão que você queira executar antes de começar o loop for. Expressão 2 é uma expressão que vai acontecer todas as vezes em que você iniciar uma repetição do loop for. Ou seja, normalmente tu vai utilizar ela para fazer a comparação que decide se esse loop vai ou não continuar. E a expressão 3 é uma expressão que você executa no final de cada repetição do loop for. Então esse loop, essa estrutura aqui, ela é idêntica funcionalmente a essa daqui de baixo, com a diferença de que aqui eu uso loop for, aqui eu uso loop while, que a gente viu na aula anterior. Aí, durante o restante do material, eu tenho alguns exemplos de aplicação bem interessantes para o loop for. Depois, como todos os materiais que eu postei até o momento, vocês podem copiar o conteúdo dele e executar no Code Blocks.
porque na verdade isso aqui é um programa, ele funciona como um programa comum. Vamos fazer alguns exemplos então. O primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser aproveitar esse exercício que a gente fez usando loop while e refazer ele com loop for. Então eu vou fazer uma contagem de 0 a 100 alinhada com 3 casas. Da mesma forma que eu fazia antes com loop while. Vou copiar isso aqui. Vou criar um novo exercício, um novo arquivo. Arquivo vazio. Vou salvar em aula 6. Vai se chamar exemplo 1 for. Então, esse exercício vai fazer algo idêntico ao de antes, mas dessa vez com loop for. Então, como o de antes era só para fazer uma contagem de 0 a 100, ele não pergunta nada para o usuário, ele não escreve nenhum texto, então ele não vai precisar de localização nem acentuação. A gente pode criar a nossa função int main, colocar o conteúdo dela aqui dentro. Agora, vamos perceber o quanto o loop for pode tornar o nosso programa mais sucinto. Para essa simples contagem, com o loop while nós tínhamos isso daqui. O programa ocupa 10 linhas. Com o loop for, ele vai ficar assim. For, crio uma variável inteira, que eu vou chamar de i, e ela começa com o valor 0. E vai ser comparado com 100 e o loop vai repetir enquanto i for menor ou igual a 100. E por fim, ao final de cada rodada, eu quero que i aumente em uma unidade. Comando que vai ser executado, printf, %3d, vírgula, espaço. Lembrando, %d é para imprimir um número inteiro, %3d é para reservar 3 casas para esse número inteiro, vírgula espaço é para separar um número do outro com uma vírgula e um espaço. Vírgula, qual o valor que eu vou injetar no lugar do %3d formatado é o valor de i. Ponto e vírgula. E está pronto o nosso programa. Para fazer aquela contagem usando loop for, basta isso. Então vamos tentar rodar o programa. Está feito. Está aqui a nossa contagem de 0 a 100. Tem um porém. Quando vocês executarem esse programa, tem chance de, dependendo das configurações do compilador de vocês, ele não compilar, porque nós estamos criando a variável i dentro do argumento do loop for. Isso é um recurso novo no C99. Então, eu vou deixar claro aqui que int i igual a 0 dentro do argumento requer C99. E para vocês configurarem o compilador de forma que ele funcione com o C99, no Codeblock vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui em Settings, Compiler, desce até encontrar have gcc follow
de C99 aqui, stdc99. Então, marca essa opção, dá um OK. Isso é suficiente pro compilador de vocês dar suporte para esse recurso novo aqui. Caso não funcione, caso ele não compile, e mesmo que você tenha feito exatamente isso aqui, ou mesmo que você tenha copiado o arquivo de modelo lá que eu deixei postado no Classroom para vocês. Mesmo arquivo que eu estou fazendo aqui. Isso é tudo. Está resolvido o nosso primeiro exercício. Vamos fazer mais um exemplo que vai ser o equivalente a esse exercício aqui. Esse aqui usava um loop while para contar de um valor A até um valor B com incremento ajustável. Dessa vez a gente vai fazer a mesma coisa, só que utilizando o loop for. Então eu vou criar um novo arquivo. Vamos salvar ele como exemplo 2 for. E o conteúdo dele vai ser basicamente semelhante ao que a gente fez no while, com a diferença de que dessa vez a repetição vai ser feita com o loop for. Portanto, começa igual. Exibe a contagem de A até B, eu vou alinhar usando /t dessa vez. E eu vou precisar de localização, porque o meu novo programa dessa vez vai precisar pedir informações para o usuário. Então eu também vou precisar do setLocale aqui para garantir que a minha localização vai funcionar, os meus acentos vão funcionar. Agora, para fazer essa contagem, eu preciso de alguns valores que o usuário vai digitar. São variáveis inteiras, que são atual, a variável de final e a variável de incremento. Feito isso, eu vou pedir para o usuário digitar essas três variáveis. Então, printf, digite os valores inicial, final e incremento da contagem. Próximo passo, efetuar essa coleta dos valores. Scanf, %d, entre aspas, %d para o primeiro valor, %d para o segundo valor, %d para o terceiro valor. A ordem que eu pedi é, primeiro, o inicial, que vai ser armazenado no atual. Segundo, o final, que vai ser armazenado no fim. E o terceiro, o incremento, que vai ser armazenado no int. Com um detalhe, como essas variáveis são números inteiros, o meu scanf precisa do ampersand. Então, ampersand atual, ampersand fim, ampersand int. Agora basta fazer a impressão. Percebam que novamente vai ficar mais sucinto do que era antes, quando a gente utilizar o loop for para esse tipo de repetição. Vamos lá, for. Dentro do conteúdo do for, sempre precisa ter 2 ponto e vírgula, assim. Lembrando, a primeira expressão é a expressão que roda antes do início do loop for. A segunda é a expressão que decide se o loop for vai ou não continuar. É o nosso enquanto.
E a terceira expressão é a expressão que roda no final de cada rodada do loop for. Essas expressões são opcionais. Você nem sempre precisa preencher as três. Você sempre precisa ter os dois pontos e vírgula aqui. Porque daí o compilador consegue saber quem que ele vai considerar como primeira, como segunda e como terceira expressões do loop for. Só que no nosso caso, a primeira expressão, que é aquela que diz o que vai acontecer ao iniciar o loop, ela não tem necessidade de existir, porque nós já criamos as variáveis aqui. Então a gente vai deixar em branco. A segunda expressão, sim, a segunda expressão é a condição de continuidade. Enquanto o atual for menor ou igual a fim, eu quero que continue a minha repetição. E por fim, a terceira é o que roda no final da rodada de cada repetição do loop for. Isso é o mesmo comando que rodava no final do loop while, em cada rodada, que é o incremento atual mais igual int. Lembrando que atual mais igual int é um operador que tem o mesmo significado que atual é igual a atual mais int. Isso é chamado de operador composto. Ele torna mais sucinto a representação dessa operação matemática aqui. Aproveitando que eu mudei para a aba do loop while, esse código tinha 16 linhas. O equivalente com loop for ficou com 11, porque ele está praticamente completo e eu não vou precisar adicionar mais linhas. Agora só falta fazer a impressão na tela. Percebam que no loop while eu tinha vários comandos rodando dentro do while. No loop for, como o grosso dele já vai estar incluso aqui no argumento, o único comando que eu preciso rodar é o printf. Por isso que eu não preciso de chaves nesse caso, porque só sobrou um comando para colocar dentro do loop. Printf. Eu vou alinhar com tab, então eu vou fazer um % 7d barra t. Vírgula. O que vai ser impresso é o valor de atual. Com isso, esse programa vai rodar, vai pedir o valor de início, o valor de fim e o incremento. E vai começar as repetições, onde não faz nada antes de começar, além do que já está feito. Confere, o valor de atual, que por enquanto é o início, é menor do que o final? Se sim, imprima o valor dele. E depois, rode o atual mais incremento. Grava no atual. Ou seja, incremente o atual em incremento. Valor que o usuário disse que seria o incremento dessa contagem. Vamos testar esse programa. Percebam que não está disponível a opção aqui. Caso isso aconteça com vocês, significa que você já tem o programa aberto rodando. Então você vai ter que fechar o exercício que já estava rodando antes de poder rodar de novo. Vamos apertar para rodar e ele funcionou. Resta saber se a contagem vai fazer o efeito esperado. Eu vou contar de 10 até 1000, de 20 em 20. Está aqui a contagem. Percebam que ela foi até 990, porque o próximo valor seria 1010. E 1010 é maior do que 1000. Portanto, essa é a implementação do loop for para os exercícios apresentados antes com o loop while. O que vocês vão ter que fazer lá no exercício de vocês é
muito parecido com isso. Daqui a pouco eu apresento um exemplo para mais um exercício de loop for diferente. E até a próxima.